Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, eu fico muito feliz em poder ajudar vocês nesse trabalho de organizar aí os pensamentos, as ideias e estruturar bem as vossas argumentações, porque essa é uma das minhas maiores paixões. Trabalhar com argumentação, com o ensino da argumentação é uma das minhas maiores paixões. Eu desenvolvi isso, eu me apaixonei por isso quando eu comecei a trabalhar mesmo no sentido de ajudar as pessoas. Porque uma coisa é você tentar desenvolver uma capacidade argumentativa para si próprio. Você conhece a forma como você pensa, você tem os seus caminhos mentais que você vai se acostumando com eles. Outra coisa é você criar um método, um modelo que seja útil para todo mundo. Isso é super complicado porque cada pessoa pensa de uma maneira diferente. As pessoas constroem seus argumentos de maneira diferente, elas pensam de maneira diferente. É interessante, né? Muitas vezes, eu falo que o método que eu criei, ele demorou um tempo para... Ele foi se desenvolvendo, e até chegar onde ele chegou, ele demorou um tempo. E no meio do caminho, às vezes eu preparava assim uma sequência interessante, estrutural, e fazia os meus testes, né, de sequência. Beleza, ótimo, perfeito, funcionando perfeitamente. Na hora que eu aplicava, um aluno ia lá, pô, comprovou. O segundo aluno ia lá, legal, comprovado. É isso aí, a estrutura tá bem feita. Aí vinha um aluno, cara, e não precisava nem ser nenhum gênio. Às vezes, pelo contrário, às vezes era o aluno mais simples. Ele ia lá, ele entortava a minha estrutura, ele pensava de uma outra maneira que eu falava assim, cara, eu nunca tinha pensado nessa forma de pensamento. Aí lá ia eu de novo parar para arrumar a estrutura, tentar encontrar um modelo que funcionasse para todo mundo. Bom, isso é desafiador e é estimulante. E por causa disso eu acabei me apaixonando pela área da argumentação. E o que eu percebi é o seguinte: as pessoas têm dificuldade de argumentar o início de tudo, por vários motivos, mas tem um problema fundamental, que é o seguinte: as pessoas costumam confundir conhecimento com argumentação. Então ela acha que só porque ela conhece algum assunto, ela está apta para argumentar sobre esse assunto. Então seria assim: se você lê muito sobre um tema, se você virar expert nesse tema, você já está apto automaticamente para argumentar em favor dele. E aí é que ocorre o grande problema. Por quê? A pessoa ela acaba confiando na sua capacidade quase instintiva de argumentação. E aí, invariavelmente, o que acontece? Aquela pessoa, na hora que ela tem que argumentar, ela se atrapalha. Às vezes acontece isso, às vezes não acontece isso. O cara é um bom escritor. Quando ele escreve, o argumento dele é muito bom. Mas quando ele vai falar, quando ele vai debater, já não é tão bom. Por que isso acontece? Porque quando ele escreve, bom, a escrita ela permite que você reveja, releia, arrume, até ficar razoavelmente a coisa bem feita. Você tem tempo para pensar. Quando você vai debater, é na hora. Você não tem tempo para pensar. Então, se a pessoa não tem um meio argumentativo, uma estrutura argumentativa onde ele possa se apegar, provavelmente, quando ele vai debater, ele vai se atrapalhar. Por mais que ele tenha conhecimento. Claro, ele vai conseguir sair pela tangente, por aqui, por ali, porque ele tem bastante conhecimento, mas nunca vai conseguir argumentar com aquela qualidade que ele argumenta quando ele fala, tá? Por isso é bom você entender o seguinte, que conhecer não garante um bom argumento. Não é suficiente para você ter um bom argumento. Todo mundo já conheceu aquele professor, já teve experiência com aquele professor que você falava assim, cara, esse cara conhece muito do assunto. Porém, não sei, eu não consigo entender o que ele fala. Você percebe que ele tem o conhecimento, mas ele não tem a capacidade argumentativa, a capacidade de exposição. E por que isso acontece? E é isso que eu quero que você entenda. Como é que funciona esse negócio. Na verdade, por mais que nós tenhamos conhecimento sobre algo, esse conhecimento na nossa mente, em princípio, é um conhecimento caótico. Não é um conhecimento organizado de maneira alguma. Tudo está na nossa mente. De maneira solta, transposta,
uma ideia sobre a outra, as ideias se misturam, às vezes nós temos apenas o fragmento assim na consciência, o resto está guardado no subconsciente. E essa qualidade, essa característica do nosso pensamento, assim, não é ruim. Por quê? Porque é exatamente essa qualidade caótica que permite que o nosso pensamento seja dinâmico, né? Nós conseguimos pensar várias coisas ao mesmo tempo, rapidamente, por quê? Exatamente porque ele não tem essa ordem. Porque o dinamismo não exige ordem. No entanto, quando você tem de argumentar, quando você tem que expor isso de maneira organizada, aí você precisa de ordem, tá? Você não pode pegar esses pensamentos como eles estão na sua cabeça e jogar, a pessoa não vai entender nada. Isso é o contrário da argumentação. A argumentação exige ordem das palavras, ordem das ideias, que façam sentido e coerência, mas não só isso. Tem um elemento a mais, além de fazer sentido e coerência, precisa ter uma ordem de convencimento e uma ordem persuasiva. Então, é muito maior o negócio. É muito maior. Então, existe uma diferença entre o pensamento e a argumentação. Para argumentar bem, você precisa saber estruturar bem o seu pensamento. Você precisa ir até o seu pensamento, extrair aquilo que lhe interessa, que interessa para o seu argumento, colocá-lo numa ordem para aí expor. Certo? Beleza. Esse é o trabalho que a gente faz em argumentação. Ótimo. É isso aí. Porém, veja bem. Pensamento, organização do pensamento, estruturação, exposição. Acabou? É só isso? Não. Não. Existe um outro elemento que eu gosto de estudar nos meus cursos de argumentação, que também é muito importante nesse processo. E esse elemento ele vem antes do pensamento, que é o momento da retenção do conhecimento. Porque o que acontece? Você tem que pensar sua mente como um filtro. Então, quando você retém aquele conhecimento, ele vem, certo? Só que se você apreender esse conhecimento de maneira errada, de maneira tortuosa, isso vai impregnar toda a sequência. Você apreende um conhecimento de maneira errada, você vai pensar de maneira errada, vai usar esse pensamento errado para estruturar, vai estruturar errado e vai falar besteira, pô. É óbvio isso, mas normalmente a gente não pensa sobre isso. Então, um ponto importante do meu estudo de argumentação vem antes do pensamento, é você entender o que você deve evitar para que essa apreensão do conhecimento não venha enviesada, não venha tortuosa. É óbvio que é praticamente impossível você evitar totalmente, mas você entendendo muitos das características das informações e dos dados que estão por aí, isso vai lhe ajudar bastante a captar isso com mais cuidado, com uma inteligência, com consciência. Porque muito do problema é você captar a informação inconscientemente. Você não presta atenção na informação e assimila ela de qualquer jeito. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, quando nós falamos de argumentação, nós estamos falando não só daquele momento que você fala, porque não funciona assim. Não é mecânico o negócio. Presta atenção aqui só no que você vai falar. Normalmente, qualquer curso que fale sobre argumentação vai falar isso. Você faz isso, coloca essa palavra aqui, coloca essa ideia aqui, divide aqui. Quando faz, hein? Porque o que acontece? Curso de argumentação normalmente não é isso. Aliás, eu não conheço muitos cursos de argumentação, para falar a verdade. Mas livros de argumentação normalmente vai falar sobre os tipos de argumentação, sobre as formas, de uma maneira geral. Mas explicar e dar um mapa argumentativo, isso não tem. Não tem. Mas ainda assim eu faço isso, e ainda assim não é só isso. Não é só isso. Dar um mapa argumentativo é legal pra caramba, mas você precisa ter outros entendimentos que vêm antes disso. Para quê? Para que as suas ideias não venham contaminadas para o momento da argumentação. Claro que eu poderia simplesmente falar da parte final,
Aí vocês se viram aí com o conhecimento de vocês, com aquilo que vocês falam. Mas eu acho legal você tratar de tudo, é apaixonante. É muita coisa interessante. Então, para que vocês entendam, quando nós estamos falando de argumentação, estamos falando de tudo isso. De todo esse processo que começa na absorção da informação, absorção dos dados, passa pelo armazenamento desses dados, pelo processamento, depois pela extração desses dados com objetivo argumentativo, nessa extração a seleção, da seleção você vai, depois de selecionado, você vai descartar algumas coisas, depois do descarte a estruturação, que é a ordenação, e depois dessa ordenação aí sim a expressão da argumentação. Veja, é um processo bem legal, bem mais amplo do que muitas vezes parece. Tá bom? Acho que por hoje era isso aí. Eu queria que vocês entendessem sobre exatamente o que estamos tratando aqui. Tá certo? Então é isso aí e até a próxima.